Olá, meu nome é Jaqueline, eu sou aluna do curso de graduação em Ciências Biológicas pela Unesp de Ilha Solteira e nesse vídeo eu vou estar ministrando aula para vocês sobre corpo sexuado e os seus órgãos. Então a gente vai estar falando aí dos órgãos reprodutores, como que eles funcionam, anatomia, os hormônios envolvidos aí. Vai ser uma aula super legal. Mas antes de começar a aula, se você não está inscrito no canal, vai lá, se inscreve e deixa o seu like para contribuir com o nosso Então, projeto. antes de iniciar nossa aula, vamos dar uma olhada aí no nosso sumário para a gente ver o que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Primeiramente, a gente vai ver sobre o sistema reprodutor feminino, a anatomia, os hormônios, a produção dos gametas e o ciclo menstrual. E depois o sistema reprodutor masculino, a anatomia, os hormônios e a produção dos espermatozoides, que é o gameta masculino. E aí, começando aqui pelo corpo humano, a gente tem o corpo sexuado, que seria aquele sexo biológico. Então, a gente tem o sexo biológico masculino e o sexo biológico feminino, que vão ter algumas características morfológicas e fisiológicas diferentes devido ao sistema reprodutor, né? E o sistema e alguns hormônios que aí vão estar em diferentes proporções em cada um desses sexos, que vai dar as características, né? A característica para o corpo feminino e a característica para o corpo masculino, que envolve esses hormônios. O sistema reprodutor feminino, ele tem a função de responsável pela produção humana, né? Juntamente com o sistema reprodutor masculino, a produção de gametas femininos denominados de óvulos. Então, esse gameta feminino, ele chama-se óvulo. E ele é um local propício para a ocorrência da fecundação e o desenvolvimento do feto, né? Que aí vai acontecer nas partes aí que agora a gente vai detalhar essa parte anatômica do sistema reprodutor feminino. Então aqui a gente tem uma imagem interna, né, de como seria o aparelho reprodutor feminino interno, e aqui tanto uma representação interna como uma representação externa do que seria aqui o aparelho reprodutor feminino. Vamos começar aqui entendendo o útero, né? A composição do útero, dos ovários e da vagina, como que é internamente. Então, ele tem esse formato, né? Então, a gente tem o canal vaginal aqui, que é por onde ocorre a penetração e posteriormente por onde os espermatozoides vão passar até a chegada no útero. O útero, ele tem essa forma de pera, né? Então, mais ovalado aqui em cima e mais estreito aqui nessa região. E o útero, a gente tem o fundo do útero, que é essa região aqui na outra foto, aqui, ó, que ele vai estar perto do abdômen. Esse fundo do útero. E o útero, ele é dividido em algumas camadas, né? Que aí a gente tem o endométrio, né? E o miométrio, que é uma camada mais mediana, né? E o endométrio, que depois a gente vai ver esse endométrio relacionado com a menstruação, né? E o colo do útero, que normalmente tem alguns exames que são feitos aqui, no exame de colo do útero, é essa região já logo após o canal vaginal. E aí a gente tem a ligação entre os ovários, são 2 ovários, a mulher possui, são ligados ao útero pela tuba uterina, né? Então também temos 2 tubas uterinas. E eles vão ser responsáveis, essa tuba uterina, por carrear esse óvulo aqui, que depois a gente vai ver como que funciona a ovulação, até o útero para que ocorra a fecundação. Aqui nessa outra imagem, a gente está vendo um corte transversal, né? Uma visão aqui lateral da mulher, né? E a gente tem aqui a abertura vaginal, né? Os grandes lábios,
e a entrada, a abertura para o canal vaginal, né? A gente tem uma outra abertura aqui, ó, que dá para a bexiga, que é da uretra, por onde é excretado a urina. E a gente tem outra abertura aqui, que é o ânus, onde é excretada as fezes, né? Então, a gente tem esses três locais, ok? E a vagina, ela se localiza aqui, ó, entre os grandes lábios e os pequenos lábios, e é a abertura vaginal que dá origem a esse canal vaginal, até chegar ao cérvix, que aqui temos o colo do útero, e em seguida o útero, né? E aí ao lado aqui os ovários, né, e as tubas uterinas nessa região. Juntamente aqui o reto, o ânus, né? Então a gente tem essa visão aqui como que ele estaria disposto, né, esse órgão dentro, né, dentro do corpo, né? A disposição dele que é diferente dessa disposição que a gente está vendo aqui, que ele estaria aberto, né? Totalmente. Então, para a produção do gameta feminino, nós temos a atuação de alguns hormônios, né, que vão estar envolvidos nesse processo. 4 deles são o estrogênio, que na realidade é uma classe, né, de hormônios, a progesterona, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteirizante. E cada um desses tem uma função a desempenhar ali dentro do ciclo menstrual, que ele vai ser responsável pela produção do gameta feminino, que é o óvulo. O estrogênio, ele é produzido pelos folículos do ovário, atuando no ciclo menstrual para a criação do endométrio e das características secundárias femininas. Então, vocês têm que entender lá onde está situado aqui, ó, o endométrio, onde que é o ovário, onde a classe de hormônio estrogênio vai estar atuando, né? E a progesterona, ela é produzida pelo corpo lúteo, que depois eu vou explicar certinho como que ele é formado. Ele atua no ciclo menstrual e também com a manutenção do endométrio até que ocorra a menstruação, né? Para que haja ali a fecundação. Se houver fecundação, ele vai manter esse endométrio para que possa ocorrer a fecundação. Não ocorreu, esse endométrio vai ser liberado. A gente vai ver certinho como que isso ocorre. O hormônio folículo estimulante, que ele é um hormônio, como já diz o nome, ele vai estimular os folículos, né, para que ocorra lá a ovulação de tudo que possa ocorrer. E ele é produzido na hipófise, que é uma região do cérebro, né? Então, é tudo um mecanismo ali, o sistema nervoso, né, atuando para que o sistema reprodutor funcione. O hormônio luteirizante também é produzido na hipófise e tem a função de induzir o rompimento do folículo e liberar o óvulo, né? E aí, o ciclo menstrual, ele tem em média 28 dias, né? Aí pode ser dividido em 3 fases. Depois que a gente tiver bem definidas essas fases, eu vou mostrar para vocês uns gráficos com os hormônios, essas fases, que vai ficar mais visível, né, esse ciclo menstrual. A fase folicular, o aparelho reprodutor está se preparando para a ovulação e uma possível fecundação, né? Então, como eu disse aqui, ó, a progesterona, ela tá, e o estrógeno estão atuando ali para produzir esses folículos, para manutenção e criação do endométrio, para que possa ocorrer a fecundação. A fase ovulatória é quando ocorre a ovulação e assim pode ocorrer a fecundação, né? E sendo possível a gravidez. Normalmente, ela ocorre no 14º dia da menstruação, né? Para quem tem esse ciclo regulado de 28 dias. E a fase lútea, né? Que é após a ovulação, né?
vai ser formado aí o corpo lúteo, que é responsável pela secreção de progesterona, como eu disse anteriormente. Então, aí a gente tem o ciclo menstrual, uma figura que a gente tem os dias, a temperatura, os níveis hormonais, o ciclo ovariano, né? E o ciclo do útero, ciclo uterino. E aqui a gente tem mais visível os níveis de hormônios ali para cada fase. Então, vou começar aqui, ó. No primeiro dia, tá tudo normalzinho, tudo baixo. Temperatura, os hormônios, todos aqui, né, baixos. E a gente tem aqui o folículo, que ele vai se desenvolver até virar o óvulo e posteriormente ele vai se tornar o corpo lúteo, ok? E esse folículo, ele tem esse ciclo de 28 dias. Outra coisa que eu não disse ainda para vocês, mas é importante saber já. As mulheres, né, o sexo feminino, ele nasce com a quantidade de óvulos já. Então, o sexo feminino, você vai ter aquela quantidade de óvulos desde o período que nasce até quando você para de menstruar, né? Então, você tem esse tanto de óvulos, né? Não é igual ao do homem, que a gente vai ver que tem uma produção constante, né, dos gametas. Os gametas femininos, a gente nasce com ele, o sexo feminino nasce com ele, com essa quantidade, que são os folículos, e aí esses folículos vão maturar, né, vão se desenvolver até chegarem à fase do óvulo, que é o gameta feminino propício à gravidez. Então, aqui, até o 14º dia é a fase folicular. Então, dentro dessa fase folicular, quando o folículo vai se desenvolvendo, que já ocorreu a menstruação aqui, ó, já ocorreu, teve essa parte do primeiro até o 4º, 5º dia, estava ocorrendo a menstruação, né? Aí, para essa menstruação, o folículo começa a se desenvolver novamente. E essa fase folicular, a gente tem um aumento, primeiramente aqui, ó, estrogênio. O estrogênio está aumentando para quê? Para produzir o endométrio que foi descamado aqui pela menstruação. A progesterona está aqui, ó, baixa. O hormônio luteirizante também, né, tá baixo, e o folículo estimulante também. Antes da ovulação ocorrer, a gente tem um pico. A gente tem um pico de FSH, de LH e também do estrogênio. A gente tem um pico aqui, ó. E nesse pico ocorre a ovulação, que seria no 14º dia. E também um aumento da temperatura. Por isso que as mulheres normalmente sentem um aumento da temperatura nessa fase lútea aqui, que é a formação do corpo lúteo. Esse óvulo foi expelido, ele vai ser carreado ali pela tuba uterina até o útero, ok? Aí, esse corpo lúteo, a gente vai ter um aumento aqui, ó, depois da ovulação, de progesterona. E depois um decaimento do estrogênio aos poucos, aqui, ó, até cair, né? E do LH e FSH também, né? Depois da ovulação já tem uma queda. E aí, esse corpo lúteo está aí produzindo a progesterona até que tudo cai. Temos um decaimento de todos os hormônios aqui novamente. O endométrio está formadinho aqui, esperando, né, ocorrer a ovulação, o óvulozinho fica esperando aqui, né, para que ocorra a fecundação, né. Se não ocorreu, normalmente esse óvulo fica até 24 horas ou até 72 horas, né. Depois disso, normalmente, já não está mais no período fértil, né, não ocorre a fecundação. E não ocorrendo a fecundação, não vai ter bebê
para gerar, não vai ter um feto para gerar, vai ocorrer a descamação novamente do endométrio, né? Então, aí nós temos a menstruação. E começa tudo de novo, né? O ciclo novamente. Sistema reprodutor masculino. Ele tem as seguintes funções. Responsável também pela produção humana, junto com o sistema reprodutor feminino, a produção de gametas masculinos, denominados de espermatozoides, e também a produção de hormônios que vão estar aí atuando na reprodução. Vamos lá para a anatomia do sistema reprodutor masculino. Vamos começar aqui com ele aqui separado, né, não estando no corpo. Vamos começar aqui com o sistema reprodutor que estaria interno. Então, a gente tem o pênis, né, inicialmente o pênis, os corpos cavernosos que estão aqui ao lado, né, que eles vão ser responsáveis pela ereção desse pênis para que possa ocorrer a cópula. A gente tem aqui um ducto que é comum tanto para ejaculação como para a urina, né, que vem aqui, que é a uretra, né? É por esse mesmo canal que vão sair os espermatozoides quanto a urina. Então aqui a gente tem a bexiga, a próstata, né, aqui já abaixo do canal, e aqui a gente tem os ductos, ou canal deferente, como está na imagem aqui, ó. Canal deferente, o epidídimo e os testículos e o escroto, tá? O escroto é essa pele que envolve os testículos, ela é responsável por proteger eles, né? Também proteção térmica contra impactos. O testículo, onde é produzido os espermatozoides. O epidídimo, onde vai ocorrer a maturação desses espermatozoides. E o canal deferente, por onde esses espermatozoides vão ser, né, carreados, os espermatozoides maduros, no momento da ejaculação. Aqui a gente tem uma foto também, uma visão lateral, né, de como estariam dispostos esses órgãos internamente, né, quanto externamente. Então, o pênis, os corpos cavernosos aqui, ó, que são responsáveis, esses corpos cavernosos, eles se enchem de sangue, né, para que o pênis fique ereto, para que possa ocorrer, né, a cópula. Aí, a gente tem aqui a uretra, que é comum para a bexiga, como para o ducto deferente, o epidídimo, o testículo e o escroto, né? E a próstata aqui. E aqui a gente tem o ânus, né? Como no aparelho reprodutor feminino, a gente também tem o ânus nessa localização. E também a gente vai ter os hormônios aí atuando para a produção dos gametas masculinos. Nós temos a testosterona, que ela é produzida nos testículos e tem a função de estimular a produção de espermatozoides e também dar as características secundárias masculinas. O que seriam essas características, né? Seriam o desenvolvimento dos órgão reprodutor, de pelos, né, barba, que vão ocorrer na fase da adolescência ali, que vai estar ocorrendo na fase da puberdade, né, que são essas mudanças. O hormônio folículo estimulante e o hormônio luteirizante também vão estar atuando no sistema reprodutor masculino, os dois com a função de estimular a produção dos espermatozoides, ok? Então, a gente tem eles lá no sistema reprodutor feminino e aqui no masculino. A diferença que nós temos entre os dois é a testosterona e os outros hormônios lá que estão no sistema reprodutor feminino. Não que não ocorra a produção desses hormônios por um ou por outro sexo, só que ocorre em menor quantidade, né, devido ao sexo, né, sexo feminino ou masculino. E como que vai atuar, como que vai ser a produção desses espermatozoides? Os espermatozoides, eles vão ser produzidos no testículo, através do estímulo lá dos hormônios, como eu disse anteriormente, que depois vão ser deslocados para o epidídimo. E nesse epidídimo vai ocorrer a maturação desses espermatozoides. Quando eles estão prontos,
eles vão atravessar o canal deferente e serão eliminados através do pênis quando ocorrer a ejaculação, né? No momento do coito. Vai ocorrer a ejaculação e esses espermatozoides que estão prontos vão poder sair para que depois possa ocorrer a fecundação, ok? Mais informações sobre como vai ocorrer espermatogênese, a gametogênese, vocês vão ver na aula aí de reprodução com a professora Maísa. E a nossa aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. Então, aí nas nossas redes sociais, caso vocês queiram seguir. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.